Sabedoria com a minha alimentação. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23, a palavra de Deus diz assim: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Nesta passagem bíblica, o apóstolo Paulo está nos ensinando sobre a importância de fazermos nossas escolhas, prioridades e refletirmos também sobre as consequências que elas trazem para a nossa vida. Vamos examinar um pouco mais de atenção esse ensinamento. Vamos aprender, aplicar em nossa vida diária. Na primeira parte desse versículo, o apóstolo Paulo diz: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Nós percebemos que ele está nos dizendo que todas as coisas é num sentido horizontal, abrangendo todas as áreas da nossa vida. Tendo em vista essas orientações do apóstolo Paulo, nós devemos refletir sobre as nossas escolhas, porque elas desencadeiam consequências boas ou más. Nós temos acesso a muitas coisas, nós temos acesso a uma variedade de opções que atendem às nossas necessidades pessoais. Nós percebemos que tudo que está ao nosso redor, para o nosso uso ou nosso consumo, depende das nossas escolhas. E as nossas escolhas falam muito de nós. Elas refletem a nossa sabedoria e o nosso domínio próprio. Na sequência desse versículo, o apóstolo Paulo diz que, mas nem todas as coisas convêm. Ou seja, todas as coisas estão ao meu alcance e aptas às minhas seleções e decisões. Porém, vem uma advertência nesse sentido. Ele diz: nem todas convêm. A sabedoria nos ensina a ter prudência para fazer as nossas escolhas, considerando que elas terão impacto em nossas vidas. Esses ensinamentos do apóstolo Paulo, nós podemos aprender e refletir em todas as áreas da nossa vida, nos levando a tomar então atitudes sábias, conscientes, para a nossa própria edificação. Vamos hoje então aprender e meditar na aplicabilidade deste ensino do apóstolo Paulo em uma das áreas da nossa vida que exige diariamente escolhas e decisões e tem influência direta na nossa qualidade da vida: a alimentação. Este é um assunto que nós pouco estudamos na Bíblia. Na maioria das ocasiões, nós fizemos às vezes uma leitura rasa, superficial. Vamos ver algumas passagens bíblicas que descrevem sobre esse assunto e meditar nelas. O que Deus tem para nos ensinar? Primeiramente, nós devemos ter em mente que o alimento, ele é dado por Deus. Como é bom se alimentar, como ele é um ato prazeroso. O alimento ele foi criado por Deus para nutrir o nosso organismo. Nós podemos ver que no começo da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 11 e 12, a criação da vida vegetal. A gente aprende e percebe que desde o princípio da criação, Deus já tinha determinado que o homem precisaria se alimentar. E como tudo que Deus fez e faz é perfeito, Ele nos deixou uma infinidade de frutos e sementes úteis e saudáveis para a nossa alimentação. O nosso corpo foi criado por Deus, que conhece cada centímetro da sua criação. Ele sabe todas as nossas necessidades que o nosso corpo precisa. E Ele também deixou uma diversidade de alimentos que suprem nossas necessidades nutricionais e que funcionem para o seu pleno desenvolvimento. Hoje nós temos uma variedade de opções de alimentos. A questão está na sabedoria das escolhas para o consumo, para termos uma boa qualidade de vida. Uma outra situação que uma mulher sábia deve ficar atenta
relacionada à sua alimentação é ter autocontrole. O autocontrole na alimentação. Provérbios 25:16 diz assim: achaste mel? Come só o que te basta, para que porventura não te fartes dele e os venhas a vomitar. O autocontrole, então, na alimentação, ele é uma atitude de uma mulher sábia. A passagem de Provérbios, capítulo 25, verso 16, está nos ensinando isso, e não comer em excesso. Comer somente o que é necessário para satisfazer as nossas necessidades. A quantidade de comida que nós ingerimos deve ser equilibrada, procurando satisfazer a nossa fome e não a nossa ansiedade. A Bíblia diz: come só o que te basta, para que porventura não te fartes dele e venhas a vomitar. Nós aprendemos aqui que Deus está nos dizendo que comer em excesso vai nos trazer prejuízo à nossa saúde, vai contribuir para desencadear várias doenças. Então, comer consciente, de forma moderada, é uma atitude sábia que também exige o autocontrole, o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo descrito em Gálatas 5:23. Peça ajuda para Deus para desenvolver na tua vida o domínio próprio, para que você consiga comer somente o necessário e o que é saudável. Um outro ponto importante que uma mulher sábia deve pensar na sua vida é fazer uma alimentação saudável. 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 19 e 20, diz assim a palavra do Senhor: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus o vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aqui o apóstolo Paulo continua nos ensinando e está nos advertindo a cuidar do nosso corpo. Essa passagem nos ensina dizendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ou seja, ele não nos pertence. E que responsabilidade nós temos de cuidar de algo que não pertence a nós, e sim a Deus. Nós devemos lembrar disso todos os dias. Esse versículo também ensina que nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo e com o nosso espírito. Uma mulher sábia deve inserir em sua alimentação comidas saudáveis que tragam benefícios ao seu organismo, como, por exemplo, priorizar alimentos nutritivos, naturais, dispor de tempo para preparar os seus alimentos, para acompanhar de perto o que está sendo ingerido, evitar comidas industrializadas, carregadas de produtos químicos que trazem consequências más à saúde. Então, uma alimentação saudável é uma escolha sábia que interfere diretamente na saúde física e mental. A nossa qualidade de vida está associada diretamente no que nós consumimos. Os alimentos saudáveis vão nos trazer mais saúde, mais disposição. Hoje nós vivemos dias imediatistas, onde a alimentação saudável ela não é priorizada na vida das pessoas. Em decorrência disso, a gente vê o aumento exacerbado de doenças, de mortes, por falta de atenção e cuidado com a alimentação adequada. Então, nossas escolhas, elas afetam diretamente o nosso modo de viver. O apóstolo Paulo nos ensina isso, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Esse princípio ele deve ser compreendido também com a nossa alimentação e qualidade de vida. Então, assim, diante de várias opções, de inúmeras possibilidades que nós temos, que a indústria alimentícia nos oferece, nós devemos ter cautela, prudência em fazer as nossas escolhas. Nós devemos cuidar desse templo do Espírito Santo que nos exige responsabilidade e consciência. A mulher sábia, então, ela irá edificar esse templo. Uma alimentação saudável, dedicando tempo em fazer o seu alimento, fazendo as melhores opções, as melhores escolhas.
ela vai evitar comercializar essa função. O que então essa mulher sábia deveria evitar? A glutonaria. Gálatas capítulo 5, verso 21 diz: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos Deus. A glutonaria, então, irmãs, é um pecado que Deus nos mostra em muitas passagens da Bíblia. Algumas delas estão em 1 Pedro, capítulo 4, verso 3, no livro de Lucas, capítulo 21, verso 34, no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 21, no livro de Romanos, capítulo 13, verso 13. Então, esse é um pecado, a glutonaria é um pecado que deve ser observado e evitado na vida de uma mulher sábia. Como todo pecado que não é tolerável a Deus e quebra nossa comunhão com Ele, o pecado da glutonaria é grave como tantos outros. Necessita também de arrependimento e perdão. A glutonaria seria comer em exagero, comer por ansiedade, se apropriar de comida de forma excessiva, extravagante, trazendo inúmeros problemas físicos e espirituais. Uma outra situação que a mulher sábia vai evitar no seu dia a dia é o comodismo. Ela vai evitar comprar alimentos congelados e rápidos. Nós sabemos que normalmente esses alimentos eles não possuem grandes valores nutricionais. Eles comprometem a saúde física. Então a comida que é realizada de forma artesanal, de forma natural, é a opção mais sábia para se manter uma boa qualidade de vida. Uma outra situação que também a mulher sábia deve evitar na sua alimentação são comidas industrializadas. São alimentos que não têm valores nutricionais importantes. Esse tipo de alimento, eles estão associados a várias doenças, a vários distúrbios alimentares, provocam muitas consequências na saúde a pequeno, médio e longo prazo. É muito sábio, é uma atitude sábia evitá-las. Uma outra situação que deve ser evitada por uma mulher sábia é comer por ansiedade. O livro de Filipenses, capítulo 4, verso 6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Muitas vezes nós associamos a ansiedade à fome e nós acabamos comendo sem necessidade. Atualmente, a ansiedade ela tem surgido de forma muito intensa na vida da população, por diferentes fatores. E esse sentimento que gera preocupação ou medo pode contribuir para o desenvolvimento de vários distúrbios alimentares que vai acarretar em vários problemas de saúde. Deus também nos orienta sobre isso. Então vamos agora ver algumas dicas importantes para que essa mulher saiba se mantenha uma qualidade de vida agradável e sustentável. Uma delas é ter alimentação saudável. Uma alimentação saudável vai contribuir diretamente para a sua boa condição física, para a prevenção de doenças, vai dar energia, vai dar disposição. Uma outra dica importante é ouvir e seguir instruções de profissionais que trabalham na área, médicos nutrólogos, endocrinologistas, nutricionistas. Esses profissionais possuem conhecimentos técnicos que vai ajudar e contribuir para uma boa orientação de uma alimentação saudável e adequada. Uma outra situação que a mulher sábia vai inserir na sua vida é o estudo diário da palavra de Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4:4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O estudo diário da palavra de Deus vai
permitir o crescimento e o conhecimento de Deus, o crescimento espiritual, o fortalecimento da fé. Uma outra situação fundamental que deve estar inserida na vida de uma mulher sábia é a oração, é manter intimidade com o Senhor. No livro de Romanos, capítulo 14, no verso 17, diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, uma alimentação saudável, ouvir instruções de profissionais que possuem conhecimentos técnicos específicos na área de alimentação, o estudo da palavra de Deus, a oração, são todas situações que vão fortalecer a vida física e espiritual dessa mulher sábia. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31 diz: porque quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Como em todas as situações da vida de uma mulher sábia, glorificar a Deus na maneira como ela se alimenta também é um ato que agrada a Deus. Assim, nós estaremos cuidando do templo do Espírito Santo e aproveitando com sabedoria uma vida abundante em Cristo Jesus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23.